Nunes Marques será o relator da revisão criminal de Bolsonaro. E antes de a gente mergulhar de cabeça nessa história, já se inscreva no nosso canal. Pronto, recado dado. Bom, o sorteio que definiu a relatoria desse caso gerou, como era de se esperar, uma repercussão imediata e gigantesca. A fonte que estamos dissecando nesta explicação de hoje aponta que isso pode ter impactos jurídicos e políticos absurdos. E é exatamente isso que a gente precisa entender a fundo agora. A primeira grande pergunta que salta aos olhos nos materiais analisados é bem direta. Será que um único ministro pode alterar uma condenação ali numa canetada via liminar? Segundo a fonte, teoricamente sim, existe o argumento de que a tal da revisão criminal admite de fato decisões liminares. Isso significa que o relator teria o poder individual de suspender a condenação na mesma hora, de forma imediata. Claro que a análise vê isso como um cenário bem improvável na prática, justamente para evitar aquele choque direto com os outros magistrados da corte. Mas a simples possibilidade disso acontecer já coloca um peso enorme no caso. Ponto 1. O que é revisão criminal? Mas afinal, o que é isso na prática? Uma revisão criminal é basicamente um mecanismo legal criado com um propósito bem específico: corrigir falhas graves do judiciário. Ela permite que alguém que já foi condenado em definitivo peça para que a sentença seja reavaliada. Isso costuma acontecer quando surgem fatos novos, informações inéditas, ou quando se aponta que o processo lá de trás teve falhas gigantescas, os chamados vícios insanáveis. A fonte destaca que esse pedido em questão se baseia numa alegação fortíssima de que existem nulidades processuais evidentes que precisam ser corrigidas urgentemente. Ponto 2. Os pedidos da defesa. E o que exatamente a defesa está querendo com isso tudo? A fonte de hoje lista 4 demandas principais, o que a gente poderia chamar de pacote completo. Eles pedem a anulação total do processo original, querem o reconhecimento de que o caso deveria estar no plenário desde o primeiro dia, pedem também a anulação da delação premiada do Mauro Cid e, em última instância, a absolvição de todos os crimes. O argumento central da análise é que o processo original estaria cheio de falhas jurídicas e que houve um claro cerceamento de defesa. É isso que embasa pedidos tão contundentes assim. Avançando para o ponto 3, plenário contra as turmas. E aqui a coisa fica muito interessante. A dinâmica interna do Supremo é o que realmente dita o jogo de quem vai julgar o mérito da ação. A fonte faz um mapeamento tático mostrando que havia ali uma chance de 50% num sorteio bem estratégico. A regra é clara. A revisão não pode ficar com quem já tomou a decisão antes. Como o ministro Luiz Fux já tinha votado na primeira turma, ele ficou de fora dessa vez. Sobraram 4 nomes na mesa. E essa tabela que estamos vendo mostra exatamente como a fonte lê o cenário. Nunes Marques e André Mendonça teriam uma postura mais favorável ou neutra. Do outro lado, Dias Toffoli e Gilmar Mendes seriam a oposição total à tese da defesa. Então, tirar o nome de Nunes Marques nesse sorteio foi interpretado pelo material como a melhor notícia matemática possível para a defesa. Mas, e sempre tem um mais, não é? Existe um detalhe que gera uma baita frustração no material analisado: a briga de jurisdição entre a segunda turma e o plenário do STF. A fonte lamenta muito o fato de que essa revisão criminal vai parar na mesa do plenário inteiro e não restrita apenas à segunda turma. O ponto deles é que se o caso ficasse só na turma, a chance de formar uma maioria e anular a condenação imediatamente era gigantesca. Agora, com o caso sendo elevado ao plenário completo, o cenário muda de figura. É visto pela fonte como um terreno muito mais nebuloso, incerto e adverso, especialmente com o clima institucional tenso dos últimos tempos. Tá, mas e agora? Quais são os próximos passos práticos? A engrenagem jurídica funciona mais ou menos assim. Primeiro, o relator tem que admitir formalmente o pedido. Depois, abre-se espaço para produzir novas provas, inserindo elementos novos no processo. Na sequência, a Procuradoria-Geral da República ganha 5 dias de prazo para se manifestar. E só então acontece o julgamento final, que pode tanto reduzir penas quanto anular absolutamente tudo. Mas olha só o aviso que a fonte nos dá. Os trâmites do tribunal são super complexos. A análise avalia que é praticamente impossível que toda essa máquina gere qualquer resultado definitivo antes das eleições. Ponto 4. O cenário no TSE. A influência de toda essa mudança na cadeira do relator vai além do próprio STF, viu? Com a ida do Nunes Marques para o comando do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, ele iniciou uma defesa fortíssima do funcionamento das urnas eletrônicas. E a fonte traz um detalhe curioso: eles concordam 100% com o ministro nessa postura. De forma bem assertiva, a análise diz que as urnas funcionam sim para a realidade brasileira e que ficar atacando o sistema sem base técnica, como determinados grupos de direita costumam fazer, só serve para prejudicar o debate político sério que esses mesmos grupos tentam levantar. Então, se o problema não é o equipamento eletrônico, o que foi? Para a fonte,
O grande gargalo em 2022 foi puramente institucional. O material faz uma crítica pesadíssima, alegando que houve uma atuação desproporcional para favorecer um dos lados da disputa, o que incluiu muita censura contra adversários e até mudança repentina de regras com o jogo já rolando entre o primeiro e o segundo turno. A análise vai ainda mais longe e chega a comparar essas alterações de última hora com táticas políticas que eram usadas lá nos tempos da ditadura militar brasileira. Seguindo exatamente essa mesma lógica, o material compara as expectativas das gestões. Eles colocam lado a lado a liderança anterior da Corte Eleitoral e essa nova gestão que toma forma com o Nunes Marques. A teoria da fonte é a seguinte: o bloco político oponente estaria visivelmente ansioso e preocupado com esse novo cenário. Por qual motivo? Porque, na visão da análise, não vai existir mais um tribunal tão disposto a atender rapidamente pedidos de bloqueio, suspensão de canais ou silenciamento de perfis adversários. A fonte defende que, tirando da equação esse suposto favorecimento da máquina institucional, a disputa nas urnas voltaria a ficar nivelada e totalmente imprevisível. Juntando todas essas peças, a gente chega na grande pergunta que norteia a explicação de hoje. Como essa profunda alteração jurídica vai impactar o equilíbrio de poder nas próximas eleições? A gente está vendo novas peças se movendo no tabuleiro de Brasília e novas abordagens institucionais ganhando forma. Será que as instituições finalmente vão encontrar um ponto de equilíbrio pacífico? Ou a gente só vai abrir mais um capítulo de embates estruturais pesados? É um detalhe sistêmico que, com certeza absoluta, vai manter a política nacional em alerta máximo durante os próximos meses. A gente fica por aqui, um grande abraço para quem acompanhou e até a próxima análise.